Muito bem, estamos tratando já há algumas aulas sobre o sistema recursal trabalhista, onde nós já analisamos os pressupostos gerais da admissibilidade dos recursos, tanto extrínsecos como intrínsecos. Nós já analisamos também os recursos em espécie, normalmente o recurso ordinário, o recurso adesivo e o recurso de revista, assim como nós já tratamos sobre a correção parcial. Agora, nós vamos analisar ainda, até como uma forma de revisar o recurso de revista, aquilo que o artigo 894 trata, que é o recurso de embargos. Então, quando se tenha justamente o acórdão do recurso de revista, caberá justamente da leitura deste acórdão eu analisar das hipóteses de entrar com recurso de embargos. Porém, o artigo 894 não trata apenas desta hipótese, ou seja, da hipótese onde eu tenha um acórdão de uma turma do TST que julga um acórdão em dissídio individual, e você vai ver a hipótese ou não do recurso de embargos. No 894 também há a hipótese em nível coletivo que eu tenha justamente uma decisão em competência originária do SDC, por exemplo, a seção de dissídios coletivos, aonde se analisa um dissídio coletivo de ordem nacional que propõe justamente, quando tiver esta hipótese, uma competência originária do TST, e quando tiver decisões não unânimes, ou seja, com divergências, também caberá recurso de embargos. O que eu quero dizer com vocês? Que o artigo 894, na verdade, tratam de dois recursos de embargos, um para dissídio individual e outro para coletivo. Ok? Dito isso, meus caros, o recurso de embargos, como é um recurso de julgamento de instâncias superiores, segue os mesmos procedimentos que nós já tratamos no recurso de revista e que também são comuns ao recurso extraordinário, que é justamente esta qualidade que tem as cortes superiores de não analisar um tema pela primeira vez, salvo nas hipóteses de competência originária. Ou seja, no dissídio individual, é necessário que aquele tema do recurso de embargos já tenha sido pré-questionado no histórico desse processo. Sem esse pré-questionamento, eu não terei também aqui, igual como nós tivemos no recurso de revista, o recurso de embargos. Ou seja, este acórdão terá que ter justamente esta qualidade em seu teor para dar a possibilidade do recurso de embargos. Que qualidade é essa? Uma divergência deste acórdão, desta turma do TRT, com outras turmas do mesmo TST. Ou seja, diferentemente do recurso de revista, quando nós analisamos a linha A do artigo 896 e falamos de divergência jurisprudencial, que este acórdão do TRT poderia ser objeto de recurso de revista quando eu apresentasse um paradigma de divergência jurisprudencial de outros TRTs, aqui acontece algo semelhante, porém o funil é mais estreito, a admissibilidade é ainda mais específica. Agora a divergência será não mais de tribunais regionais, porém que aquele acórdão oriundo da 9ª turma do TST seja diferente sob caso análogo julgado pela primeira Câmara recursal do mesmo TST. Quando eu tiver esta divergência entre turmas, eu terei a admissibilidade do recurso de embargos.
Ou seja, é necessário que eu também apresente aqui um paradigma notório, reiterado, atual, de divergência entre turmas do TST. Este é o recurso de embargos. Porém, se este meu paradigma, tal como aconteceu lá no recurso de revista, não tiver esta qualidade de notoriedade, de reiteração, de atualidade, ele também não será considerado um bom paradigma e o teu recurso de embargos não será admitido. Ou seja, também aqui nos recursos de embargos no TST, essa admissibilidade será muito específica e poderá ocorrer denegação de seguimento do teu recurso de embargos e a essa decisão que não admitiu o teu prosseguimento do teu recurso de embargos, cabe agravo. Só que este agravo aqui é o regimental, aonde você vai pedir reforma da decisão que não admitiu o teu recurso de embargos. Perfeito? O que cabe aqui não é mais agravo de instrumento, senão agravo regimental, que logo mais tratarei sobre esse tema. Ok? Então, quando eu tiver essa divergência com outras turmas do TST, eu vou tentar justamente demonstrar isso via conflito de teses entre uma turma e outra do TST que estão divergindo entre elas. Então, tornará possível a admissibilidade do meu recurso de embargos. Ok? O artigo 894 requer esta qualidade, que essa decisão que demonstra divergência seja notória, reiterada e atual do TST, sob pena de não conhecimento do teu recurso de embargos. Feito? E não havendo esse conhecimento, cabe agravo regimental em 8 dias para que você possa destrancar esse teu recurso de embargos que poderá ficar trancado quando não admitido nesta análise. Ok? Como já falei, tal como aconteceu no recurso de revista, no recurso de embargos, que tem essa admissibilidade bem específica, se o acordo não deixar claro para o jurisdicionado essa admissibilidade específica, é possível também, em 5 dias, a interpelação via embargo de declaração com fins de pré-questionamento, para que se deixe claro a admissibilidade específica para promover o recurso de embargos no TST. Feito? Então, não confundir recurso de embargos de 8 dias, tal como está no 894, com os embargos de declaração que tem prazo de 5 dias, e não 8, porque não é recurso, que está no artigo 897-A. Feito? O recurso de embargos, que está no 894, tem a qualidade de recurso. Perfeito? Ou seja, isso quer dizer que tem prazo de 8 dias, que tem preparo, que vai ser feito uma análise de admissibilidade para que ele tenha seu prosseguimento. Coisas que não ocorrem com o embargo de declaração do artigo 897-A. Feito? Muito bem. Falei que, na verdade, o artigo 894 trata sobre 2 recursos de embargos, um para dissídio individual e outro quando eu tiver uma competência originária de dissídios coletivos e essa decisão da seção de dissídios coletivos não for unânime. Havendo divergências, portanto, também terá a possibilidade do recurso de embargos, tal como está no artigo 896, inciso 1, a linha A. Feito? Então, eu terei também aqui essas hipóteses de recursos de embargos para competência originária do TST, em dissídios coletivos nacionais. Essa decisão terá também o seu duplo grau de jurisdição feito pelo recurso de embargos. Não cabe recurso extraordinário direto nessas hipóteses da seção de dissídios coletivos, senão que antes terá que ser discutido aqui o recurso de embargos. Feito? Então, como já falei hoje,
e na aula de recurso de revista, e também cabe na hipótese de recurso extraordinário. Eu tenho o artigo 897-A da CLT, que propõe os embargos de declaração com fins de pré-questionamento. Porém, como nós já tratamos nas aulas de sentença, o artigo 897-A não é apenas para pré-questionar estes acórdãos para dar admissibilidade específica para o recurso de revista, o recurso de embargos e o recurso extraordinário. Por óbvio, quando tiver uma decisão judicial que seja omissa ou que tenha uma contradição, o artigo 897-A da CLT nos permite a impetração de embargos de declaração. Ok? Esses embargos de declaração, eles terão esse procedimento definido pelo artigo 897-A e seguintes da CLT e podem apresentar uma coisa que o aproxima à natureza recursal, mas, como já falei e repito, os embargos de declaração não têm essa natureza recursal. Ainda que seja possível, e assim está previsto no parágrafo 2º do artigo 897-A, que, por exemplo, uns embargos de declaração por omissão têm a possibilidade de um efeito modificativo, ou seja, se nessa sentença de primeiro grau tinha 4 pedidos e o juiz só analisa 3 na sentença, ou seja, teve um pedido que não foi aqui objeto da prestação jurisdicional, que foi omissa. Ao julgar esse 4º pedido, talvez eu tenha um efeito modificativo. Então, quando isto acontecer, eu tenho uma outra característica que aproxima os embargos de declaração à natureza recursal, que ele não o tem, que é o contraditório. Quando eu tiver esta possibilidade de efeito modificativo, a ampla defesa informa justamente ao parágrafo 2º traz a obrigação justamente que o juiz, antes de promover esta análise dos embargos de declaração, que deve ser feita de forma prioritária já na próxima sessão de julgamento, ele deve dar, antes do seu pronunciamento aos embargos de declaração, a possibilidade do contraditório, de uma contraminuta aos embargos de declaração. Tal como acontece com o prazo de embargo de declaração, o embargado terá também 5 dias para promover estes embargos, essa contraminuta de embargos. Feito? Então, falo e repito que não tem natureza recursal, porque o prazo para os embargos de declaração não é o mesmo dos recursos, ou seja, 8 dias. Aqui não é necessário pagamento de custas em depósito recursal. E para essas hipóteses aqui também não tem prazo em dobro para litisconsortes, ou seja, várias características da natureza recursal aqui não existem. E por isso que aqui os embargos de declaração, ainda que tenham efeitos modificativos, não serão considerados propriamente ditos um recurso trabalhista. Mas em todo caso, uma vez publicada a decisão judicial que você entende contraditória ou omissa, ou que não possui uma admissibilidade específica para o teu recurso de embargos, para o teu recurso de revista ou para o teu recurso extraordinário, ou seja, caberá em 5 dias esses embargos por omissão, por contradição ou com fins de pré-questionamento. Quando eu tiver os embargos com fins de pré-questionamento, não será possível a multa protelatória. Ou seja, prevenindo que alguns jurisdicionados façam uso dos embargos de declaração para paralisar o feito, postergar o feito, existe a hipótese em que o juiz, ao julgar os embargos de declaração, que ao seu ver não tinha nenhuma hipótese de omissão ou de contradição, ele imponha ao embarcante uma multa pela protelação do processo. Por quê? Porque uma vez promovida em 5 dias os embargos de declaração, eu tenho a interrupção do prazo recursal. Publicada a sentença,
Publicado o acórdão, que você julga omisso ou contraditório, você tem 5 dias para entrar com os embargos. Uma vez que você entrou com os embargos, você interrompe o prazo recursal, que só poderá recomeçar após a publicação da decisão dos embargos de declaração. Ok? De acordo com o acúmulo de demanda do Judiciário Trabalhista, ainda que os embargos de declaração imponham um juízo prioritário de julgamento, isso pode durar semanas ou meses para que se tenha esta decisão. E por isso que, quando você interrompeu o prazo recursal com a impetração dos embargos de declaração, o juiz, ao decidir, pode encontrar que você fez uso dos embargos para postergar o feito e, ademais dessa multa protelatória, ele também poderá ver se houve aqui uma hipótese de litigância de má-fé. Ok? Então, uma vez decidido esses embargos de declaração, o teu prazo recursal recomeçará desde o começo, porque aqui eu tenho um prazo interruptivo. Não se fala em suspensão, se fala em interrupção. Ou seja, quando finalmente for publicado a decisão dos embargos de declaração, você terá 8 dias para entrar com o teu recurso conforme o caso concreto. Feito? Então, de certa forma, nós já havíamos tratado sobre os embargos de declaração na aula de sentença, o que me autoriza a finalizar sobre esta análise. Qualquer questão vocês podem ver ali de volta nos slides que estão sendo publicados também, outros temas que tratam sobre outras minúcias sobre os embargos de declaração. Ou se remeter à minha aula de sentenças para complementação de qualquer dúvida ou consideração. Dito isso, vamos finalizar o nosso sistema recursal tratando sobre os agravos. Vamos tratar então sobre agravo de petição, sobre agravo de instrumento, sobre agravo regimental e sobre a impossibilidade de agravos retidos no processo do trabalho. Ok? Dito isso, meus caros, nós já falamos que na fase de execução trabalhista é possível que você faça uma ação incidental de conhecimento, ou seja, os embargos à execução, propondo justamente que determinado ato tomado na execução está em desacordo com a lei, com os valores que ali estão sendo discutidos, e com matéria de execução, né? Então, talvez o juiz penhorou um imóvel de sua propriedade, mas só que este imóvel estava revestido de impenhorabilidade em função de ser teu bem de família. O juiz não entende dessa forma e diz que teu imóvel será utilizado para solver a dívida. Então, essa decisão terminativa dos embargos de execução, uma vez publicada, caberá em 8 dias o agravo de petição. Vamos lá? O agravo de petição, portanto, não se destina, não tem previsão legal de reformar o título executório. Ele vai reformar as decisões de execução daquele título. Isso sim. Você não está de acordo com o bloqueio e penhora da conta bancária da empresa? Isso é matéria de execução. Se o juiz, ao você propor aqueles embargos para desbloquear a conta da empresa, para que o numerário que ali estava disposto naquela conta bancária não seja utilizado para execução, e o juiz decidiu contrariamente aos teus interesses, ao decidir os embargos à execução, os embargos à penhora, os embargos de terceiro, os embargos à arrematação, todas essas matérias de execução, quando tiver uma decisão terminativa do juízo de execução, caberá o agravo de petição que está no artigo 897 da CLT. Atenção!
O artigo 897 trata de dois recursos, do agravo de petição e também do agravo de instrumento, que logo tratarei sobre ele. Então, o agravo de petição, ele necessita, para a sua admissibilidade específica, que você delimite no corpo do teu agravo de petição que se trata de valores e de matéria de execução. Por quê? Senão ele não vai ser admitido. Se você vai utilizar o agravo de petição com o mesmo objeto do recurso ordinário, tenha presente que você não terá o conhecimento do teu agravo de petição. Feito? Então, é só para valores e matérias de execução, tal como está aqui no parágrafo 1º do artigo 897 da CLT. Dito isso, meus caros, ele é um recurso como qualquer outro. Ou seja, você vai ter que entrar em 8 dias. Porém, vai ter que ter as características que deve ter um recorrente: capacidade, legitimidade e interesse. Mas no que diz respeito ao preparo, você vai ver se no caso concreto já foram pagas as custas, que como eu estou em fase de execução, talvez sim. Mas eu tenho que ter presente que o agravo de petição aqui é um recurso utilizado na execução trabalhista e as custas na execução só são pagas ao final. Então tem um tratamento diferenciado aqui. E outra coisa, quando nós tratamos de recurso ordinário, de recurso de revista, nós falamos de depósito recursal. E na aula de admissibilidade geral, onde nós trabalhamos sobre o depósito recursal, nós qualificamos o depósito recursal como garantia da execução. Pois muito bem, aqui na execução trabalhista, para você poder discutir a execução, você tem que ter a garantia da execução. Então, em função disso, eu não vou ter a hipótese de depósito recursal, porque talvez a execução já esteja garantida, até para você propor o agravo de petição, e é por isso que não se requer o depósito recursal no agravo de petição, salvo o que nós já tratamos em aulas anteriores, do inciso 2º da súmula 128 do TST, ou seja, caso você já tenha garantido 100% da execução, com, por exemplo, a penhora de um imóvel, que garantiu 100% da execução, você não precisa mais pagar depósito recursal para promover o teu agravo de petição. Porém, se porventura, nos atos da execução, houve uma elevação do quanto de beato da execução, ou seja, a tua questão era de 100 mil reais. Com a penhora daquele imóvel, você já garantiu esses 100 mil reais. Porém, no julgamento dos embargos de execução, o juiz entendeu pela tua litigância de má-fé e pela multa por a tua fraude à execução. Portanto, a tua execução não é mais de 100 mil reais, é de 125 mil reais. E o teu imóvel só garantia 100 mil. Aí sim, a súmula 128 do TST, inciso 2º, entende que é necessário a complementação da garantia da execução, ou seja, a necessidade do depósito recursal apenas nessa hipótese no agravo de petição. Ok? Então, se foi penhorado nesta execução um imóvel e um veículo, mas os teus embargos de execução só tratavam sobre a impenhorabilidade do imóvel e não do veículo, o que ficar de fora da discussão aqui do agravo de petição, e nesse caso hipotético ficou de fora o veículo, esse veículo já pode partir para a execução definitiva. Por quê? Porque tal como acontece com todo e qualquer recurso trabalhista, aqui eu não tenho efeito suspensivo com os recursos trabalhistas, apenas o efeito devolutivo. Isso quer dizer que você já está tornando controverso, nesse caso hipotético que eu utilizei, o imóvel. E o veículo ficando de fora, você pode partir para a execução definitiva desse veículo que não foi objeto do teu agravo de petição. Feito? Porque, como nós veremos nas aulas de execução, o que não for incontroverso, o que não tiver controvérsia, digo melhor,
poderá já ter a execução definitiva. Por quê? Porque aqui eu estou tratando, na maioria das vezes, de verbas de caráter alimentar que exigem urgência no seu adimplemento e por isso que o agravo de petição não necessariamente irá sobrestar o feito, salvo quando o juiz entender para aquele processo específico que irá suspender toda a execução em função da promoção dos teus embargos à execução e teu agravo de petição. Mas isso depende de um pronunciamento específico do juiz na execução para soprestar toda a execução em função do agravo de petição. Talvez ele só suspenda a execução parcialmente, apenas sobre um objeto da execução e não outro que não foi questionado via embargos ou agravo de petição. Recordo também, oriundo da aula de recurso de revista, que o acórdão que julga o agravo de petição, ele poderá ser objeto de recurso de revista. Mas para que isto ocorra, a admissibilidade do recurso de revista para reformar um acórdão de agravo de petição só será possível quando esse acórdão do agravo de petição violar de forma expressa, direta e literal aos preceitos constitucionais, em virtude de que o parágrafo 2º do artigo 896 da CLT, interpretado pela súmula 266 do TST, só admite recurso de revista em caso de violação à Constituição Federal. Ok? Pois muito bem. Então, se o teu agravo de petição, ele, ao ver do juiz, não se trata de valores ou matéria de execução, senão que você quer reformar o título executório utilizando o agravo de petição, o juiz não vai admitir o teu recurso, né? Não vai admitir o teu agravo de petição. Quando isso acontecer, publicada a decisão que denegou o segmento do teu agravo de petição, você tem 8 dias para entrar com agravo de instrumento. O artigo 897 da CLT, que também trata sobre agravo de instrumento, diz que todo e qualquer recurso, e não só o agravo de petição que eu usei como exemplo agora, todo e qualquer recurso que não for admitido no seu prosseguimento, nesse primeiro juízo de admissibilidade, cabe agravo de instrumento. Feito? Então, talvez o teu recurso não foi admitido porque o juiz entendeu que você entrou em 9 dias com o teu recurso. E ele diz, meu amigo, o prazo para todo e qualquer recurso trabalhista é 8, tu entrou com 9. Não vou conhecer do teu recurso e ele morreu. Você pode promover os agravos de instrumento e dizer o seguinte, meu Deus, seu juiz, você está contando este feriado municipal dentro da contagem do prazo. Eu entrei em 8 dias e não em 9, como você está falando. Isso é o agravo de instrumento. Para que você possa pedir reforma da decisão de admissibilidade do recurso, que por algum motivo não conheceu do recurso e impediu o processamento do teu recurso principal. O agravo de instrumento, ele só tem objeto que é esse, juízo de admissibilidade. Ok? E pode ser empretado quanto teu recurso ordinário, quanto teu recurso de revista, quanto teu agravo de petição, quanto teu recurso extraordinário for denegado o seu segmento. Feito? Notem que eu não falei recurso de embargos. Por quê? Quando eu tiver a denegação do segmento do recurso já a nível de tribunal, e não no seu primeiro juízo de admissibilidade, o que cabe aqui é agravo de regimental, não agravo de instrumento. Ok? Então, o agravo de instrumento, ele requer como objeto de admissibilidade uma denegação de segmento do recurso ordinário, do recurso de revista, do recurso extraordinário e do agravo de petição. Não caberá agravo de instrumento quando o teu próprio agravo de instrumento teve seu segmento denegado. Ou seja,
Agravo de instrumento tem que ser impetrado em 8 dias. Se você fizer isso em 15, pá, perdeu aqui o prazo e teu agravo de instrumento não vai ser recebido. Feito? Quando isso acontecer, quando teu agravo de instrumento não for recebido porque você perdeu o prazo de 8 dias, não tem agravo de agravo. Não existe isso. Não tem agravo de instrumento nestas hipóteses. Não tem agravo de instrumento quando o teu recurso de embargo do artigo 894 da CLT não for admitido, porque o que cabe ali é agravo regimental. O teu agravo de instrumento, portanto, que você entre em 8 dias a partir da publicação do juízo que denegou o segmento do teu recurso principal, ele também vai ter que ter preparo. Como nós falamos na aula de depósito recursal, lá em 2010 foi alterado o artigo 897 e o artigo 899, exigindo que você pague 50% do teto do depósito recursal para que teu agravo de instrumento seja recebido. Ou seja, você vai ter que olhar qual é a tua condenação, se você já garantiu totalmente a execução ou não. Se você teve uma condenação de 50 mil reais, pagou para o teu recurso ordinário 9.800 e uns quebradinhos, e o teu recurso ordinário não foi admitido, você poderá propor o agravo de instrumento, e aí você vai ter que juntar o comprovante de depósito recursal de 50% do valor do depósito recursal, já que você não garantiu ainda a execução. Ok? Então, esse agravo de instrumento, então você vai ter que juntar esse documento e outros documentos que você achar necessário para o julgamento. Ok? Atenção que o que está no parágrafo 5º do artigo 897 como documentos necessários para que você pudesse instrumentalizar o teu agravo, já há muito tempo, desde 2010, não é mais obrigatório que você junte esses documentos. E muito mais porque, a partir de 2006, nós começamos a ter no Brasil justamente o regramento para os processos eletrônicos. E aí, a partir de 2006, e principalmente com a alteração de algumas hipóteses legais e procedimentais lá no TST, nós tivemos que não é mais necessário que você junte todos aqueles documentos que estão no parágrafo 5º do artigo 897 como necessários para o processamento do teu agravo de instrumento. O que você tem que juntar realmente é o comprovante, conforme o caso concreto, do teu depósito recursal de agravo de instrumento, que eu já falei para vocês, que é limitado a 50% aqui do teto do depósito recursal anualmente proposto pelo TST, como nós já falamos na aula de depósito recursal. Finalmente, o agravo retido não tem previsão legal no processo do trabalho. Como nós já falamos, o parágrafo 1º do artigo 893 da CLT não admite esta possibilidade. Portanto, se entende que não existe fundamento legal para o agravo retido. Me remeto ao que nós já tratamos na aula de audiências e na aula de sentenças, das hipóteses de protestos e petições antipreclusivas, para que, quando tiver efeito justamente o objeto do teu protesto ou da tua petição antipreclusiva, você retorne àquele tema em preliminar de recurso, mas não terá aqui esta hipótese de agravo retido no processo de trabalho. Finalmente, terminando com todo o sistema recursal trabalhista, eu tenho que ir até aos regimentos internos dos TRTs ou do TST para ver quais são as hipóteses de admissibilidade do agravo regimental, ou como alguns também denominam, agravo de mesa ou agravo interno. Como eu já falei para vocês, eu vou poder entrar com esse agravo regimental, por exemplo, nas hipóteses de denegação ao segmento do meu recurso de embargos, ou
como a gente pode fazer uma linha geral aqui nos regimentos dos TRTs e do TST, geralmente quando você tiver uma decisão monocrática em tribunal, isso geralmente dá a hipótese de admissibilidade do agravo regimental. Como nós tratamos, por exemplo, na aula de correção parcial, a decisão do corregedor, ou seja, um desembargador ou ministro corregedor de um tribunal, seja regionais ou seja o TST, dá a possibilidade justamente de você entrar com um agravo regimental para reformar essa decisão monocrática do corregedor. É isso que eu estou tratando. Geralmente, decisões monocráticas de desembargadores ou ministros de tribunal dá a hipótese de agravo regimental. Olharei nos regimentos internos e geralmente o prazo para entrar com agravo regimental é de 8 dias. Mas como depende justamente de regimento, pode ocorrer que algum tribunal ponha um prazo distinto do que põe o TST e o nosso TRT-12, que é o prazo de 8 dias para que você entre com este hipótese de reforma de decisão monocrática de um desembargador do TRT ou de um ministro do TST. Então, eu peguei e coloquei ali no slide para todos justamente as hipóteses que aparecem lá no TST de possibilidade de agravo regimental. Para tanto, então, você entra em 8 dias, não será necessário preparo ou pagamento de custas, e aí você pode discutir justamente essas decisões já a nível de tribunal, aonde não cabe recurso, e se não, aqui nessas hipóteses de agravo regimental. Feito? Peço a todos que leiam com atenção todo o conteúdo desses 90 slides no qual nós tratamos o sistema recursal, fazendo menção a uma série de súmulas, principalmente do Tribunal Superior do Trabalho, e havendo dúvidas que entrem em contato. Por hoje é só, fiquem bem e até a próxima.